Meu caro Thiago, quero saber de você a visão do outro lado, a visão do Botafogo. A gente daqui a pouco entra no assunto Renato Paiva, que aí falou, não, estou orgulhoso do meu time, não sei o quê, gostei, parará. Horas depois ele acabaria demitido, o Renato Paiva. Eu entendi, eu achei o Botafogo bem acanhado perto do que poderia ser, considerando que era um confronto contra um brasileiro que ele ganhou bastante nos últimos jogos. Era um jogo para você olhar olho no olho, não era um jogo como contra o PSG, que você olha de baixo para cima. E mesmo assim, achei o time super fechado na defesa, pouco inspirado. Não gostei, não sei você. Então, Tirone, eu acho que o Botafogo poderia sair orgulhoso se o Botafogo tivesse perdido para o Palmeiras de uma forma normal. Jogou o jogo, perdeu, faz parte do esporte. Mas da maneira realmente como o Botafogo esteve em campo, o torcedor ficou muito chateado por essa eliminação. Porque todo mundo entendeu o que o Renato Paiva fez na fase de grupos contra o PSG e o Atlético de Madrid. Contra potências europeias, é evidente que o Botafogo não iria se lançar num 4-2-4 e buscar o gol a qualquer momento para se expor de uma forma absurda e ter arriscado tomar, né, uma goleada do PSG, campeão da Champions, e do próprio Atlético de Madrid, que está sempre brigando na Espanha e também nas competições europeias, né? Então, contra o PSG foi um êxtase vencer o atual campeão da Champions. O Botafogo se fechou, foi para o contra-ataque e teve outras oportunidades de gol. Se você se lembrar, o John faz muito poucas defesas. Não foi um goleiro que pegou tudo, o Botafogo se retrancou e conquistou o resultado. Não. Ele adotou uma estratégia de tentar neutralizar o adversário, povoar mais o meio-campo e partir para o contra-ataque quando ele tinha possibilidade. E essa estratégia deu certo. Muito se falou, né? Jogou como Botafogo, jogou dessa maneira, usou a estratégia e venceu. Contra o Atlético, da mesma maneira. E ali tinha uma questão de ter o resultado a seu favor, né? O Botafogo poderia perder por até 2 gols. Então, se ele se lança para o ataque, toma um placar de 3-0, teria muitas críticas, por que não se defendeu também contra o Atlético de Madrid? Aí a visão diante do Palmeiras era completamente diferente. Eu acho que são duas equipes que têm cada uma a sua característica, mas são iguais tecnicamente, 50-50 antes do jogo começar, a possibilidade de passar, times que rivalizaram nos últimos 2 anos. O Palmeiras levou em 2023, o Botafogo levou em 2024, então era um confronto aberto, era um confronto que os dois teriam a mesma possibilidade de vencer. Quando sai a escalação do Botafogo, de novo com 3 volantes, houve uma estranheza. Por que jogar dessa maneira contra o Palmeiras? O Danilo Barbosa até foi bem no jogo. Individualmente ele teve até uma boa atuação, mas era um jogador que vinha sendo pouco utilizado. Nesse Mundial, a primeira opção era o Nilton, depois o Danilo Barbosa, se o Renato Paiva optasse em botar um volante. Então todo mundo esperava que o Botafogo jogaria com o Cuiabano, fazendo corredor com o Telles, para liberar o Savarino mais na criação. O Savarino é um jogador que esse ano, jogando aberto, preso na ponta, ele não rende. Ele tem que ser um cara que ele participa dessa criação, ele chega de frente finalizando. Ele sumiu no jogo. Os 3 volantes pouco pisaram na área do Palmeiras. Apenas o Marlon chegou para finalizar, que não é um jogador que tem uma característica de finalização, de fazer gols. O Alan e o Danilo presos, o Botafogo pecou na saída de bola. E o Igor Jesus pouco apareceu, pouco saiu da área, pouco recebeu essa bola também para finalizar. Então esse chamado Botafogo Way, que é um Botafogo, digamos, destemido, que é um Botafogo ofensivo, e que a SAF quer implementar, o Textor quer que o Botafogo jogue dessa maneira, né, independentemente do adversário, a gente não viu contra o Palmeiras. E aí uma crítica muito grande da torcida, chamando o Renato Paiva de covarde, ninguém entendeu por que jogou tão retrancado assim. Na entrevista coletiva ele explicou que ele queria ter a posse de bola, controlar o ímpeto ofensivo do Palmeiras, para depois ele ir colocando alguns reforços que não estavam 100% e que não tinham também o entrosamento. Mas a gente só viu o Botafogo atacando no segundo tempo da prorrogação, quando o Palmeiras estava ganhando por 1-0, quando tinha um jogador a menos com a expulsão, né, do Gustavo Gomes, e já não tinha também o Paulinho, porque ele não podia jogar por conta dessa lesão um tempo maior. Então, naturalmente, o Palmeiras ia se defender e o Botafogo buscou o ataque. Mas foi muito pouco para um time que tem peças, que tem opções, que tem investimento, que tem jogadores caros e que não partiu para cima em nenhum momento. O Botafogo buscou o resultado, jogou para ter uma passagem de fase.
e aí você se inferioriza contra um adversário considerado normal, na mesma altura que o seu, perde financeiramente também o dinheiro da classificação. E dessa maneira a diretoria entendeu, né, que era necessário mudar o comando, porque o Botafogo não joga assim. Nem quando jogava com o Luiz Castro, que era um time reativo, mas era um time que ia para o ataque e tentava amassar o adversário, muito menos com o Arthur Jorge. Não é a característica que o Botafogo quer para o seu time, não quer o Textor jogar dessa maneira, né? Então custou caro o fato de praticamente não ter buscado o jogo. O Palmeiras poderia, no tempo normal, facilmente ter conquistado a classificação. E aí, Vessar? Tem só uma coisa que eu acho que faz diferença, né, na montagem do elenco. Acho que o Botafogo demorou demais, cara, para montar o elenco. E aí você vê lá o Arthur Cabral tá meio Vessa, né? Não vou falar que ele tá igual Massa, porque aí chegou, é demais. chegou tá agora também. Aí os caras estão tudo chegando agora. Não é fácil. Eu não sei se o Textor largou mão do Mundial e falou, vou me preparar para a Libertadores e para o Brasileiro. Bom, agora vai ter tempo, porque agora ele saiu do Lyon lá agora. Ele saiu do Lyon pro forma, né? Ele continua mandando. Mas falou que vai focar no Botafogo. Pressionado lá também, né? Tava muito pressionado, o Lyon caiu, né? Então, ele sai da linha de frente, bota um gestor, mas ele continua mandando, é mais pra... Tá meio queimado lá. Tá na queimado liga, lá. como é o nome da liga lá? Ligue 1. Isso aí. Mas, Vessar, desculpa. Ele já conseguiu no Lyon a permanência para jogar as Copas Europeias, né, para jogar a Europa League. Mas ainda tem que ter uma aceitação, né, do órgão fiscalizatório lá do campeonato francês para que ele apresente as condições necessárias da parte financeira para ele jogar a primeira divisão, que ele não seja rebaixado, né? Então, essa cobrança está muito forte em cima dele lá. Como disse aí o Massini, né, em nota ele coloca um representante, coloca um CEO, um diretor, e nesse momento ele se dedica mais ao Botafogo, que de fato está precisando. O Mundial a gente esperava que não fosse campeão, mas que fizesse uma boa participação. Mas até agora a temporada do Botafogo, né, o que a gente teve para trás de Recopa, Supercopa, Carioca, início de Brasileiro e outras competições é de bastante oscilação. E aí, Vessar? Decepcionante o Botafogo e o Palmeiras, enfim, jogou? Vamos lá, ó. Eu vou falar um time aqui para vocês. John, Vitinho, Alexander Barbosa, Jair e Alex Telles. Gregor, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Savarino, Arthur e Igor Jesus. Esse time veio ao Allianz Parque e empatou 0-0. Faz 3 meses isso. 3 volantes, Savarino. Aí você pode falar, o Patrick de Paula é mais habilidoso, mas sempre foi volante na vida dele. Savarino e os 2 na frente. Exatamente o mesmo sistema de jogo que pega o Palmeiras pela Copa do Mundo de Clubes. A diferença, claro, o Gregory no time, obviamente é um pulmão do time, faz muita diferença. O Palmeiras não estava tão diferente naquele dia, o 0-0. Everton, Mike, Mikael, Murilo e Piquerez, a linha de 4. Evangelista, Rios, Estevão Veiga, Facundo e Vitor Roque. 2 na frente, com meia também, como Maurício, etc. Tal. Mas tem uma invenção aí, né? Evangelista e Rios. Isso. Não deu certo lá e não deu certo contra o Inter Miami. Abel? Então, assim, o que eu quero dizer? Esse Botafogo que está sendo criticado no Allianz Parque, que entrou praticamente igual no sistema e terminou 0-0, e eu me lembro bem que na época a gente falou, o Botafogo segurou o Palmeiras, Botafogo foi ao Allianz Parque, encarou, segurou, não sofreu tanto. Esse Botafogo também segura o 0-0 no tempo normal diante do Palmeiras. Então, o regulamento previa uma prorrogação e não previa, por exemplo, o pênalti. O que eu quero dizer? Infelizmente, ou felizmente, a gente olha sempre muito diante do resultado e olha menos de como esse resultado foi construído ou não. Por quê? Por que eu estou falando isso? Se não fosse o advento da prorrogação e fosse para os pênaltis, eu acho que estava aberto, ainda mais com o Palmeiras nesse lance do trauma que ele tinha, a chance do Botafogo de passar existia. Provavelmente aqui a gente ia falar o seguinte: é um absurdo o Palmeiras gastar 18 milhões de euros, colocar um cara 20 minutos, ele fazer um gol e ser obrigado a tirar porque ele está lesionado. O Abel errou tirar o Estevão, que talvez fazia
se não era um supra-sumo, mas fazia talvez a sua melhor partida na Copa do Mundo Clube. O Abel errou na hora de fazer essa troca completamente absurda. O Palmeiras traumatizou de novo por conta dos pênaltis e tudo mais. Então, felizmente ou infelizmente, o resultado vai sempre ser um parâmetro para uma análise, ou positiva ou negativa. Por que eu estou falando? Eu não estou condenando, talvez, o Botafogo pelo jogo que ele fez. Eu estou. Porque ele fez há 3 meses exatamente com esse mesmo sistema, contra esse mesmo adversário, na casa do adversário, e deu certo e foi elogiado. E hoje a gente tende a reclamar que o Botafogo teve essa postura a ponto do dono do clube mandar o cara embora. E há 11 dias atrás, o dono do clube deu um beijo no rosto do treinador que tinha vencido o melhor time do mundo, enfim, o campeão da Champions, fazendo um jogo exatamente de resiliência e defensivo. Eu entendo, o PSG tinha mais que fazer isso mesmo. Só que esse treinador que ganhou o beijo no rosto acaba de ser demitido porque tentou fazer um jogo parecido. Mas é óbvio, ele não ia fazer um jogo parecido com o Palmeiras, deveria ter mudado o sistema. Eu estou falando de Palmeiras e Palmeiras. Há 3 meses ele pega o Palmeiras no Allianz Parque e fez esse jogo. E segura o 0x0 do mesmo jeito que segurou o 0x0 agora. Então, assim, o Palmeiras mereceu, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras procurou o gol, o John foi o melhor da partida. Se tivesse que escolher o melhor, para mim, disparado o John, ele é fundamental para segurar esse 0x0. Sem ele, o Palmeiras teria vencido no tempo normal, claramente teria vencido, e coube ao jogador que entrou fazer aquilo que, acho que ele até dá uma entrevista e fala assim, todo mundo chutando forte, todo mundo chutando por cima, o Joe pegando e eu olhando no banco, eu falei, hora que eu chutar, eu vou chutar colocado e por baixo, e acabou tem um leve desvio ali, enfim, a bola dá perfeito e é um golaço com um jogador que é muito bom, mas que infelizmente não está nas suas melhores condições, a ponto de ser trocado. Imagina, você faz o gol, você acaba de entrar na teoria, você está voando fisicamente, só que a lesão é tão crônica, dói tanto e machuca tanto o cara que ele tem que sair. Tem uma câmera que pega e é muito louco isso. A hora que ele vai entrar em campo, ele faz sinal de dor. Entrando no jogo, a placa subindo e ele faz um sinal de dor. É muito louco o que está acontecendo. E o cara entrou e conseguiu ajudar o Palmeiras, que merecidamente está com a vaga na mão. Mas a minha ponderação é só essa. Eu não queria condenar tanto o Botafogo como as pessoas estão condenando, porque esse sistema segura o Palmeiras no Allianz Parque contra o mesmo adversário e o Botafogo faz um bom jogo. O Gregory talvez é a diferença, porque é um pulmão absurdo, quase que o pulmão do time para esse vai e vem, né? De sair um pouco e voltar, talvez um pouco essa, entre aspas, covardia do Botafogo. É um pouco a ausência do Gregory, que também com o seu pulmão tem condição de fazer isso daí. Mas, de qualquer forma, a classificação é mais do que justa do Palmeiras. No tempo normal, se tivesse que ter um vencedor, me parece que o Joe fazer o que ele fez, uma grande partida, ser escolhido, pelo menos para mim, como melhor em campo, é porque o outro protagonizou e foi o protagonista e criou para passar de fase, mas que o resultado condiciona muito a nossa visão, o nosso pensamento, vai ser sempre assim. E eu vou eternamente, até meu último dia de vida, eu vou usar o exemplo de Flamengo e River Plate. Até os 88 minutos, o carequinha lá do River Plate era o melhor jogador, ia ganhar o prêmio de melhor jogador em campo. O Felipe Luiz e o Gerson tinham saído com lesão muscular. O que a gente ia falar? Olha, para que o Jorge Jesus estafou os caras do Brasileiro, arrastou demais, jogava sempre com o mesmo time, não descansou os caras. Os dois saem com lesão muscular no dia da final. Em 2 minutos, o Gabigol faz 2 gols, o Carequinha erra no gol, a gente esquece as lesões musculares dos dois, porque o resultado, obviamente, vai ser sempre o mais importante. Então, eu não condeno o Botafogo como as pessoas estão condenando, mas o mérito, obviamente, é total do Palmeiras de passar, ganhou quem jogou melhor.